Me pediram para falar sobre as magias da roda do ano. Nessa configuração que eu faço, que eu sempre dou o que está acontecendo, o que está a natureza, enfim, porque isso é uma forma de fixar a roda e ir elevando a roda na nossa vida. Então, seguir a biosfera é uma das melhores magias. E eu fiz algumas coisas assim, anotei sim, né? A partir do exemplo do pinhão, que eu tenho aqui no sul, e aí o pinhão, daí tem a pinha, que vai em cima da cama, e toda essa energia de semente, né, de ressurgir, de nascer de Yuli, eu venho complementar que em Samhain, eu gosto muito da ideia do aipim, né, então da macaxeira, da mandioca, do aipim. E, inclusive, aqui no sul a gente também tem o costume, de que, porque acontece a colheita do aipim justamente quando começa a esfriar, então, o sabá da passagem, né, que é o sabá de Samhain, o sabá dos mortos, cujo alimento é a sopa de raízes, aqui tem o início do aipim vindo para a nossa mesa. Então, de cara é isso. Mas nós também consagramos, botamos nessa sopa de raízes a carne e esses ossos são consagrados. E muito desse osso que sobra na sopa, enfim, também é assado depois e feito pó de ossos, né, para magias futuras. E em bol, obviamente eu vou falar do leite, ainda mais aqui no Rio Grande do Sul, porque é o momento onde as ovelhas começam a dar cria. Então tem toda aquela função no campo, né? Não tem como não. Mas também falo aqui das sementes colhidas o ano inteiro, que neste momento nós montamos a serpente, que é a serpente luciferiana, que vai nos nossos ombros, para mostrarmos que somos crescidinhos, né? A criança cresceu em Mol, né? Vou falar em Ostara, eu vou falar sobre as frutas, flores e ovos, que na bruxaria contemporânea são versões diferentes da flor da vida, da geometria sagrada. Então, uma cesta de ovos é uma flor da vida, uma cesta de frutas é uma flor da vida, porque ali tem a geometria sagrada da cocriação, né? Então, Ostara muito ligado a isso. E flores, frutos. Bom, Bel. Bel sempre foi e sempre será o grande sabá das bebidas, né? E aí aqui eu abro muito esse espaço de bebidas, temperos e o tempero da vida. Eu acho que é por aí, assim. Mas eu gosto dos vinhos de Bel, porque os vinhos em Bel, eles são como o sangue da donzela. Eles nos trazem essa coisa de amor próprio, de autoestima, de empoderamento, né? Gosto muito. E tem a máscara toda, então aquela coisa de beber com o meu eu, né? A lâmina dos enamorados, né? Beber com o meu eu e tal. Muito bem. Lita, obviamente, carne, porque depois de celebrar o corpo em Bel, nós merecemos a carne da caça, né, da grande história, porque é o final de todas as caçadas, lembrando que a caçada começa no inverno, agora em Yuli, e termina somente com o grande garanhão de Bel. São caçadas diferentes, né? Essa caçada do solstício de inverno é a caçada da sobrevivência, é a caçada que dá origem àquele que provê a vida a todos, que traz a caça. Depois nós temos os ritos do caçador da primavera, que é pelas gazelas, né? Depois nós temos o caçador rei, que é o caçador dos caçadores, que é aquele que é o macho alfa. E aí, então, Bel tem a grande cópula com a grande deusa. Então, tem toda uma pegada e gosto muito disso. E aí, portanto, tem a carne de Lita. Quando Bel encerra as caçadas, tem que ter churrascada em Lita. E gosto muito porque une a energia, né, da sopa lá do inverno. Então, no ápice, a gente tem o churrascão, e lá no inverno a gente chupa os ossos. Gosto muito dessa pegada. Lamas é grão, cornucópia, porque a gente usa os cornos do próprio boi que foi abatido e enche de grãos da primeira colheita, porque aqui a gente entra no mistério do grão, o grão mestre, ou seja, aquilo que eu produzi na minha própria roda, e é por isso a cornucópia honrando o boi nessa história toda. E aí, Mabon, obviamente tem a Cruz de Ramos e a gente vai para o mistério do galho. E aí é a energia da união entre a semente e o fruto, entre o acima e o abaixo, entre a dualidade e a polaridade, enfim.
E neste sabá as comidas ganham muito prazer, assim, né? Porque a gente está entrando novamente no ano astrológico, então tem aquele prazer de tá tudo pronto, tá tudo certo, né? É por aí. Eu acho que é isso, né? Dei uma boa ideia da roda. Mas, se você quer saber mais sobre a roda, no mês de julho, a aula presencial do Colégio de Bruxaria aqui do Instituto Imortais da Terra, prática e presencial, é sobre a roda sazonal, é sobre a roda do ano. Magias, comidas, celebrações, encantamentos. É isso. Vem para essa imersão, dias 18 e 19 de julho, a aula sobre roda sazonal. E óbvio que eu vou acrescentar as luas para dar uma ideia de sabá, constelação, lua, cosmos, firmamento, magias, crescimento, despertar. Vem para o Colégio de Bruxaria, no sul do Brasil, acessa aí, segue a bruxa.